Vamos entrar no capítulo 9. Por que esse? Porque o capítulo 8 é um capítulo trabalhoso e de difícil compreensão. O capítulo 9, ele é mais curioso. Por quê? Porque aqui nós vamos falar de alguns temas muito interessantes e muito comuns, né, das pessoas perguntarem. Nós vamos falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. O quanto que os espíritos influenciam na nossa vida e no nosso mundo. Então está lá uma foto de um bar, né? Isso aqui é uma gravura feita de um livro do André Luiz, né? Aqui a gente vê o André Luiz e outros dois benfeitores que foram até essa boate para socorrer um espírito. E lá eles têm essa visão, né, de que entre as pessoas se divertindo tranquilamente, existe a espiritualidade presente, alguns vampiros, alguns se divertindo também, etc., que nós vamos tratar nesse capítulo, né? E aqui também uma figura de uma pessoa lá, meio abatida, meio depressiva, e a intervenção de um irmão de luz, um irmão benfeitor, fluidificando, tentando trazer um pouco de paz e tranquilidade para esse irmão encarnado. Ok? Vamos lá. O que nós vamos falar aqui? Olha os assuntos. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. Possessos. Existe possesso? Nós vamos ver aqui. Convulsionários. Pessoas que sofrem convulsões. Nós vamos ver pela visão médica e pela visão espírita. Né? Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Anjos da guarda. Todos nós aí, a maioria de nós, temos uma formação católica. Né? Falamos muito de anjo da guarda. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que é o termo que nós, aqui espíritas, usamos para o anjo da guarda, para os nossos mentores. Aqui nós não tratamos de guias. Guias é lá na Umbanda, lá no espiritualismo. Aqui nós tratamos de espíritos protetores, familiares ou simpáticos, ou mentores. Ok? Pressentimentos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Ué? Então quer dizer que quando chove tem espírito por trás disso? Tem, e nós vamos ver. E quando não chove? Também. Quando faz calor? Também. Nós vamos ver isso. Pactos. Existem pactos. Fiz um pacto com o demônio para ficar milionário. Nós vamos ver isso. Poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições. Então, das pessoas que vêm buscar socorro nas casas espíritas, esse aqui é o capítulo mais interessante. Porque aqui tira muita dúvida de algumas coisas que a gente acha que são, mas que não são. Então vamos iniciar, pessoal, uma faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Então, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: veem nos espíritos tudo o que fazemos? Resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Isso não é só o Espírito de Verdade que fala. Vários santos católicos, Santo Agostinho, a própria Bíblia tem passagem que fala que somos acompanhados por uma multidão de testemunhas, que são os espíritos. Aonde fica o plano espiritual? Onde fica o plano espiritual? Aqui. Não existe um lugar fora do planeta chamado plano espiritual. É uma diferença de vibração, de dimensão. Né? Existem pontos mais distantes, sim, mas convivemos aqui com espíritos desencarnados durante toda a nossa vida. Alguns, gente, como eu sempre digo, acho que os mais felizes vão passar
passar a vida inteira, não vão sentir um arrepio de passar na porta do cemitério. Mas existem as pessoas que têm sensibilidade, os médicos. E sentem. E sentem o quê? O estado de espírito desses espíritos. Se estão muito tristes, passam influência. Se estão muito felizes, passam influência. E assim por diante. Então, o Espírito de verdade fala que nós estamos constantemente rodeados de espíritos. Cada um desses espíritos, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Ok? Eles não se ocupam com o que lhes é indiferente, mas eles se ocupam com o que lhes interessa. Então, se o interesse dele é de te prejudicar, ele presta uma atenção danada em você. Se o interesse dele é te ajudar, ele vai prestar uma atenção muito grande em você. Ok? Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Podem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Então os espíritos fazem. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você falou, eu não entendi, mas eu queria saber quem que é o Espírito de verdade. Eu acho que é Jesus. Eu também. Minha opinião. A minha também. O Evangelho, o nosso Evangelho, fala, deixa entender que é o próprio Jesus. Tá? Porque todas as narrativas dentro do livro dos Espíritos e do Evangelho são de espíritos que trabalham junto. Tem algumas passagens que é pelo próprio Espírito de verdade. E são comunicações bem elevadas. A pergunta dele foi afinal, quem é o Espírito de verdade? Cada um de vocês deve ter o seu raciocínio. Para mim, é o próprio Jesus. Para mim Então, estamos juntos, parça. Junto e misturado. Então, gente, os espíritos conseguem entender e ver o que pensamos. Quanto maior a hierarquia moral do espírito, maior a capacidade dele em ver isso. Ok? Vamos aqui dar um exemplozinho para a gente tentar entender. Nas obras de André Luiz, né, através da mediunidade de Chico Xavier, nos reportou, nos contou de como funciona o mundo espiritual. Né? Ele até brinca em determinado momento que ele é um repórter do além. Né? E ele nos narra de que a espiritualidade, quando conversa ou quando está agindo mediunicamente sobre o encarnado, ela utiliza um negócio chamado formas-pensamento. Formas-pensamento. Lembra que a gente falou que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal? E que esse fluido cósmico universal, ele pode ser plasmado, ele pode ser modificado através do pensamento. Através do pensamento. Os espíritos agem no fluido cósmico universal, constroem coisas, fazem, realizam coisas através do pensamento. Ok? Então André Luiz nos narra que quando pensamos alguma coisa, nós criamos quase que uma imagem daquilo que nós estamos pensando. Então, se eu pensar o meu laser point passador, é como se aparecesse uma figurinha dessa aqui assim em cima da minha cabeça. E aí toda a espiritualidade que está vendo, sabe o que eu estou pensando. Ok? Algo nesse nível. Para a gente poder dar um exemplo e entender como é que eles conseguem fazer. E aí ele pergunta, então assim, é mais fácil ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos,
É comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Santo Agostinho. E aqui a gente vê, vamos dar um exemplo prático, né? Um drama muito comum na nossa sociedade. Não é um drama espírita, é um drama da nossa sociedade. Nas narrativas dos trabalhos de desobsessão, dos livros, né, que tratam de trabalhos de desobsessão, são muito comuns essa história. Fulano é casado com fulana, mas se apaixona por Beltrão. Beltrão vai lá, mata fulano, toma todos os bens de fulano e ainda fica com fulana, a mulher dela, achando que resolveu o problema. Fulano desencarna. A vida continua? Sim. Exatamente igual ao que é aqui. Desencarna e conhece a verdade. Se revolta, extremamente ciumento, ligado à matéria, e passa a obsediar o casal. Era um segredo que, se o cara morreu, como é que ele sabia? Não é? Essa história, gente, ela é reiterante. Nós temos várias histórias desse nível. Né? Irmão que envenena o irmão para ficar com a herança do pai. Nós somos humanos. Nós ainda estamos num planeta de provas e de expiações. Nós ainda temos que nos melhorar muito. Mas para isso não precisa ter sintonia? Não precisa ter sintonia entre o encarnado e o desencarnado para ele conseguir chegar no seu pensamento? E não tem? Eu mato meu desafeto, roubo a mulher dele e a fortuna dele. Você acha que eu não tenho um vínculo com esse cara? Oh, se tem. Até pelo mal que pratiquei. Qual é o tamanho? Como é que vai ser a minha vibração depois de eu ter praticado esse crime? Lá no dedão do pé. Mas e essas, no caso, que fala aí que tem a multidão de espíritos observando? Também eles não teriam de ter sintonia com o encarnado para estar observando ou não? Tem a sintonia. Nós vamos ver já já. Os maus sintonizam com os maus. E os bons sintonizam com os bons. Por que Jesus falou orai e vigiai? Orai para você estar sempre vibrando bem. Né? Orar não é ajoelhar no milho, rezar um terço. Não, rezar é de coração. É se ligar com o Pai. É se ligar com o que é que você acredita. Ok? E vigiar os seus pensamentos, para que você não caia na sua vibração. Senão você vai ficar sujeito à multidão de espíritos. Mas então sempre vai haver a multidão, boa ou ruim? Sempre. Sempre. Essa multidão sempre está aqui. Boa ou ruim? Boa e ruim ao mesmo tempo. Nós vamos ver aqui mais algumas questões para frente, ele vai falar bem isso. Ok? Entenderam? Que não tem. Se lembra quando eu falei para vocês que no plano espiritual não existe mentira. Um espírito para outro não consegue mentir ou enganar. Nós, para a espiritualidade, não conseguimos mentir. Não tem, eles sabem. Vamos dar mais um spoiler aí, né? No filme do Divaldo, quando ele vai no primeiro trabalho dele de desobsessão, onde tem lá um doutrinador, né, que é um dirigente de uma casa espírita, e está tentando lá doutrinar o espírito, que está obsediando o médico, que deixou ele morrer, e o cara fala, em nome de Jesus, sai desse corpo. O espírito vira para ele e fala assim, em nome de Jesus, eu não saio. Aí deu aquela travada, aí o espírito vira e fala para o dirigente, e quem é você para falar alguma coisa? Você que vive assediando a esposa dos seus amigos, você que bebe e vem embriagado aqui para o trabalho dessa casa, bebeu hoje antes de vir para cá. Acabou com o cara. Por quê?
quê? Sabe? Vê. Ok? Porque estavam no mesmo. Está vibrando na mesma faixa. Exatamente. E quando não está? Nós nos Se você tiver num degrau muito elevado, sim, mas nós encarnados é outros 500. Mas a gente vai, pega um pouquinho que a gente já chega lá. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos, ou seja, os espíritos infelizes, bagunceiros, zombeteiros, que tem muito. Quem são os espíritos? São as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra. Quem aqui pensa que quando desencarnar ganha um par de asa, fala todos os idiomas da Terra e é um ser abençoado, tire o cavalinho da chuva. Nós não somos muito diferentes do que nós somos aqui. As nossas tendências são as mesmas. Vamos recuperar um pouco mais de memória? Vamos ter lembranças de encarnações passadas, experiências vividas? Sim, mas não somos muito diferentes disso não. Tá? Então os levianos riem nas pequenas peças, né? Nossos pequenos tropeços e erros, e zombam das vossas impaciências. Se divertem vendo a gente fazer os nossos pequenos erros. E os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e tentam nos ajudar. Ok? É a briga entre o bem e o mal, todo dia, toda hora, há milênios. E nessa hora conta também a moral. Sim, né? A moral. Sim. A influência oculta dos espíritos em nosso pensamento. Agora a gente vai entrar aí onde a Ângela falou, onde a Andréa falou. Tá? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? A resposta do Espírito de Verdade: muito mais do que imaginais. Sendo que de ordinário, ou seja, do mais comum, é que são eles que vos dirigem. Paulo, em crianças é mais suscetível? Ou É mais? suscetível que é igual? Ó, o que são crianças? Existe um espírito criança? Não. Não. Não, mas eu São, assim, a tendência é a mesma, com a desvantagem que a criança tem do seu pouco conhecimento, da sua pouca maturidade. Tá? Ah, mas a criança pode ser influenciada? Sim, a lei vale para todos. Só que ele tem mais facilidade, não tem? A criança tem um pouco mais de proteção, né? Ela tem lá os seus mentores, mas ela pode ser influenciada? Pode. eu digo mais porque a gente escuta muitas histórias assim da criança ter muita lembrança de vidas Anímico, aí é da alma, não é? Nós estamos falando da influência dos espíritos de fora, né? A criança, vamos lá, vamos falar, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Eu vou para o plano espiritual e minha esposa, a gente chega lá numa reunião, fala assim: olha, vocês estão aptos a ter filhos? Ah, legal. Vocês querem ter filho? Querem. Quer ajudar esse espírito que está necessitado? Quem é o espírito? Adolf Hitler. Quero. Vou recebê-lo como filho. Como é que você acha que vai ser esta criança? Ela vai trazer, dentro da sua bagagem espiritual, características complicadas, difíceis. Então isso é uma coisa, quando a gente traz das nossas encarnações passadas. A influência também está ligada às nossas encarnações passadas. Né? Mas tem que ter Eu vibro super bem, eu estou super de boa. Divaldo Pereira Franco, um santo na Terra, 40 anos de obsessão. Por quê? Porque lá atrás ele deu causa aquilo. Pessoal, guardem essa frase.
O espírito obsessor de hoje é a vítima de ontem. De quem? Nossa! Então, se você está sendo obsediado, começa pedindo desculpa. Mas eu não lembro. Mas pode começar a pedir desculpa, que nós vamos ver que também só é permitido quando tem esse vínculo fluídico. Porque o que a gente imagina que no caso da criança, né? Porque na nossa condição de seres humanos, nós como adultos somos mais responsáveis por atrair, né? Pelos nossos atos, pelo que a gente faz ou não, mas a criança ainda não tem, né? Essa... A defesa da criança é que ela, primeiro, ela é mais pura. Então o espírito malfazejo, querendo induzir uma criança, pega a faca e enfia nas costas do outro neném de 3 anos de idade, não vai rolar. Porque a criança é pura, ela tem uma bondade inata, né? Ela é protegida lá atrás, quando a gente falou dos espíritos das crianças. Lembra que falou que a espiritualidade reveste ela de uma inocência, uma doçura, para que ela seja amada. Porque na verdade ela é o quê? Um espírito tão antigo quanto cada um de nós. Mas aí, por exemplo, tem influência dos espíritos dos pais, não teria? Criança? Tem, através da educação, moral. E ó, eu também. Vai ter. Ai, meu filho, eu acho que ele está obsediado porque ele não obedece. É falta de educação. E essa criança já tem um mentor dela assim que ela realmente Desde, nasce e vai desde ajudar. o plano espiritual. O trato, quando a gente vai encarnar, fala, bom, eu vou descer. Eu vou descer, você vai descer, eu vou tomar conta do seu. Fechou? Fechou, parceiro. Tamo E junto. ela tem essa consciência, assim, num desenvolvimento através dos pais e de uma casa. Aí existe uma melhora? A melhora tem que ser moral dela. É, moral dela. Todos nós podemos começar hoje e fazer um novo amanhã. Né? Então, a melhora é o que a gente tem falado aqui. Não adianta vir aqui 1 ano, 2 anos, decorar o livro dos Espíritos e não se modificar. Você vai ser um papagaio sabedor do livro dos Espíritos. Mas se isso não te mudar interiormente, se você não começar a entender a coisa de uma forma diferente, você vai continuar obsediado, você vai continuar vibrando baixo, você vai continuar tendo depressão, você vai continuar tendo crise de ansiedade. Vai continuar. Ok? Então os espíritos influem no nosso pensamento muito mais do que a gente pensa, sendo que de comum, de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas, gente, não se esqueçam que existe o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que não sejam sugeridos. Então aí o Kardec fala, bom, então se eles estão influenciando, então eles nos sugerem pensamentos. A vossa alma é o espírito que pensa. Né? Todos nós somos um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo, tudo junto, sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos pensamentos, nosso encarnado, com os nossos, com os dos espíritos. Daí a incerteza que vos vedes, e que tendes em vós 2 ideias a se combaterem. Só para a gente encerrar, que é importante para a gente não perder essa meada, porque aí agora o Kardec vai perguntar, e como é que eu sei qual que é um e qual que é outro? Né? Como havemos de distinguir os pensamentos que são nossos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. É aquela ideia que surge meio falada na nossa cabeça, né? Pô, pega agora o controle remoto, passa mais um slide. Ok? Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar.
Bom, será que eu vou para casa espírita hoje à noite, será que eu levo blusa? Levo. Meu. Não, não leva que está um calor sugerido. Com certeza. E aí eu fico naquela, mas eu levo? Mas e se virar o tempo? Não, não vai virar o tempo. Não, mas não. Quem é que faz isso? Qual o tipo de espírito que faz isso com a gente? Os zombeteiros. A pessoa também tem uma facilidade a ser influenciada também na indecisão, né? Sintonia, né? E na indecisão, exatamente. Gente, tem gente que fala, você quer um café? Eu quero. Com açúcar eu sei. Putz, você tem que resolver isso hoje? Eu falo, meu, café, com açúcar eu sei. Não sei nada. Né? Tem gente que tem essa dificuldade. E aí, se aproveitam, né? Olha que interessante. Então, o que vem em primeiro lugar, normalmente, é o pensamento nosso. E o que a gente tem a impressão de que é contado uma historinha, e não é em primeiro lugar, esse é o sugerido pelos espíritos. O que pode ser bom, ou pode ser ruim. Né? A gente vai ver. Depende de quê? Da vibração. Depende de você. Quem que você está sintonizando? Quem é que você colocou a sua rádio? Depende. Pessoal, no plano espiritual, a responsabilidade é sempre nossa. Existe uma lei, a lei de causa e de consequência. Por que nenhum espírito pode interferir no nosso livre-arbítrio? Porque quando você pergunta para um irmão espiritual, eu devo ir de shorts ou devo ir de calça? E ele fala assim, vai de calça, filho. Ele interferiu no seu livre-arbítrio e praticou um crime espiritual. E a responsabilidade do que acontecer daquilo não é mais sua. Vocês estão entendendo qual é a gravidade da coisa? Por isso que um irmão benfeitor jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Sugere, mas não interfere. Não disse sim, se não, se vai. Essa é uma dúvida que muita gente tem quando vem fazer consulta aqui. Irmão, eu devo entrar com processo contra o meu patrão? Porque causas boas, né? O espírito não pode te responder uma coisa dessa. Porque ele interfere no seu livre-arbítrio. Né? Mas ele pode orientar e falar, não, você vai fazer aquilo que realmente for justo. Você acha que o que você vai fazer está certo ou está errado? Eu ganhei de presente uma ferramenta que eu já passei aqui, eu vou passar de novo. Um dia eu perguntei para o irmão espiritual na cabine, um irmão que eu tenho muita afinidade, falei, mas e aí? O que é o certo e o que é o errado? O que eu faço? Porque o que é certo para mim pode não ser para o Nelson, o que é certo para o Nelson pode ser para mim. O irmão espiritual virou e falou assim, trabalhador, você faz o seguinte, sempre que você for fazer alguma coisa na sua vida, você imagina que Jesus está atrás olhando. Se você sentir vergonha, não faz não. Fica a dica. Porque é a nossa referência moral. Né? Ô Paulo, Oi? e quando você está nessa sintonia, meio que um pensamento ruim de alguma coisa, tal, sem a sua vontade, como que você faz para sair disso? Orai e vigiai. Oração e mudança de conduta. Gente, precisa treinar a cabeça a mudar pensamento. A gente brinca tal, né? Coisa banal. Você é maledicente? Tem uma frase que não é espírita, né? É de coach aí, né? Ele fala assim, pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas ruins falam sobre pessoas. Então, você é uma pessoa que vive de falar mal dos outros, todo mundo é ruim. Você é o único ser santo, é muito comum isso, a gente faz muito isso. Por isso que eu estou como exemplo, eu faço isso. Isso é uma forma de você derrubar a sua vibração.
E é uma oportunidade de ouro para vocês. Vão chegar falando, você tem razão, esse Nelson é um careca babaca. E começa a jogar gasolina numa coisinha assim. E quanto mais você se envolve nessa vibração, mais ela te convence. Aí a gente não tem controle emocional, explode de ódio, uma briga gratuita, que às vezes você briga com a pessoa, você não sabe nem por quê. Interferência dos espíritos. Mas de quem que é a culpa? Tua. Sempre nós. Tá? Então, só lá para a gente concluir isso daqui, ó, né? Então, o Espírito de Verdade nos fala que, no final das contas, não é muito importante para a gente saber o que é pensamento deles e o que é nosso. Não é importante. Muitas vezes é útil que não saibas. Por quê? Porque não fazendo, não sabendo se a interferência é uma ou outra, o homem trabalha com mais liberdade. Se ele se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. E se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, até nisso, o Pai é perfeito. Responsabilidade é sempre nossa. Causa e efeito. Consequência. Quer mais uma? Semeadura é opcional. Você planta o que você quer. A colheita é obrigatória. Você vai ter que colher aquilo que você plantou. Quando que a gente planta? Todo dia, a cada minuto. Eu estou plantando agora a semente de amanhã. O que eu estou fazendo hoje, eu vou colher amanhã. E assim por diante. Ah, mas eu já mudei, eu já sou uma pessoa muito melhor hoje e continua acontecendo coisa ruim. Ainda é semeadura que você fez de lá para cá. Aguenta. Aguenta que vai chegar a sua hora. Legal? Beleza, gente? Vamos encerrar por aqui que a gente já estourou em 5 minutinhos aí. Tá bom? Vamos parar então na 4h61.